Fala galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso curso gratuito de Photoshop. A intenção é que você crie uma arte igual essa do zero. Eu vou te mostrar os conceitos, vou te mostrar as técnicas dentro do Photoshop para a gente chegar nesse resultado. Vem comigo que a gente vai conseguir. Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Photoshop gratuito aqui no YouTube. É o seguinte, a gente vai criar do zero uma arte. Mas que arte é essa, Vinícius? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai estar aqui num site aberto, que eu quero que você procure aí no Google. Você vai digitar Google, né? google.com.br e vai buscar por Behance. Escreve B-E-H-A-N-C-E, Behance. Vai ser o primeiro site que você vai entrar. Por que a gente está fazendo isso, Vinícius? O Behance, ele é uma plataforma de você colocar portfólios. Muito famosa, utilizada pelos melhores designers, né, do Brasil e do mundo. Então por que a gente está indo lá? Porque a gente vai buscar uma referência para a gente fazer a nossa primeira arte. E eu vou mostrar para vocês que é mais simples do que vocês imaginam. Então vamos supor que a gente queira criar uma arte para academia, ok? No Photoshop. Então a gente vai digitar academia e vai procurar aqui uma que seja legal, que a gente queira fazer. Então vamos procurar juntos aqui. Então eu escolhi essa aqui, olha para vocês verem, é uma arte de ritmos, né, de dança e tal. Ele colocou vários efeitos legais. Será que a gente consegue reproduzir isso aí? Consegue, e eu vou te mostrar que é muito simples e mais fácil do que você imagina. Vem comigo. Agora o próximo passo, é claro, nós vamos abrir o Photoshop e começar a nossa criação. Com o Photoshop aberto, a gente vai vir aqui em File, que em português é arquivo, e em New, se for em português é novo. Clicamos aqui. E aqui ele vai aparecer a janela de configurações para a gente escolher o tamanho, o formato do documento. Como a gente está trabalhando com rede social, eu vou colocar aqui 1080 pixels por 1350 pixels. Vou ativar essa opção de artboards, depois eu explico por quê. E vou dar um create, né? Vou criar. Então ele vai criar aqui o nosso arquivo. Agora é o seguinte, por que eu criei no formato de artboard? Artboard é prancheta, né? Porque eu quero colocar a arte aqui do lado, a outra arte que a gente vai usar de referência, para a gente conseguir acompanhar bem do lado para ver se a gente está fazendo corretamente. Então eu vou vir aqui em cima dessa janelinha, vou clicar e vou vir em Artboard Tool. Cliquei, seleciono ela, venho aqui do lado e clico nesse botãozinho aqui, ó, de adicionar, e clico uma vez aqui do lado. Perfeito? Ele reproduziu uma prancheta igualzinha para a gente aqui. Agora é só colocar a arte aqui dentro. Eu coloquei a arte aqui dentro e agora eu vou mostrar uma coisa muito importante do Photoshop que a gente vai usar muito, que são as layers, ou camadas em português. Você vai vir aqui em Window ou Janela e vai buscar por Layers ou Camadas, que é o atalho F7. Na hora que a gente clicar, ele vai abrir essa caixinha aqui pra gente. Então eu vou chegar aqui pro lado e vou deixar essa caixinha bem aqui no lado aqui, que a gente vai usar muito ela. A gente já pode ver aqui, ó, que a nossa arte já está aqui de referência. Se a gente clicar nesse olhinho aqui, ó, a gente deixa de visualizar ela, ou voltando o olhinho a gente começa a visualizar ela de novo. Vou apertar aqui o atalho Ctrl T, a tecla Ctrl e a tecla T, seguro o Ctrl e aperto o T, e ele vai abrir para mim essa caixinha de transformação, onde eu posso pegar na lateral e arrastar e aumentar o tamanho. Então eu vou aumentar o tamanho aqui de uma maneira que fique mais ou menos do tamanho da imagem, para a gente ter uma melhor referência, ok? Então aqui está lado a lado uma a outra. Agora a gente vai selecionar Artboard 1, porque a gente quer trabalhar nela. Vou arrastar para o lado aqui e vou pegar a nossa janela de camadas e jogar para o lado de cá para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, o nosso cenário está todo criado. Agora a gente tem que pegar de base. Vinícius, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É buscar uma imagem de uma mulher dançando. Ah, Vinícius, posso pegar qualquer um no Google? Tem direito de imagem? Tem não sei o quê? Vamos lá. Vamos supor que você tem um cliente, talvez ele tenha uma foto para te mandar, mas se ele não tiver, eu vou te ensinar um lugar bem legal. Você vai vir no Google e vai buscar por Pexels. É o nome de um site que tem um banco de imagens gratuitos. As melhores fotos gratuitas. É o primeiro que aparece. Então nós estamos aqui dentro dele. Na hora que você entra, já tem uma caixinha aqui, ó. Buscar fotos e vídeos gratuitos. Então você digita assim, ó. Ou dancing, né? Dançando ou dancing. Se for em inglês, pode ser dancing, que é melhor. Então aqui vão aparecer várias fotos, né? Ah, tem um estilo mais clássico, um estilo mais, né? A gente tem que procurar uma imagem que se encaixe naquele contexto, ok?
Então eu achei essa imagem aqui, eu acho que ela pode se encaixar naquele mesmo contexto, muito parecida. Ela é gratuita, tá aqui no Pexels, eu baixei e agora eu vou arrastar e jogar ela dentro do nosso Photoshop. Arrastando aqui mesmo, ó. Segurei ela lá do próprio Google e joguei ela aqui dentro. Com a imagem aqui, eu vou ajustar o tamanho dela. Vou aumentar aqui, deixando ela do tamanho da imagem, de um lado e do outro, ok? Então a gente já tem aí a nossa imagem que a gente vai trabalhar. Vou reposicionar ela melhor aqui, deixar a mulher bem centralizada. E agora a gente vai começar a aplicar uns efeitos. Repara que na outra imagem a gente tem um azul bem forte na borda, meio que separado da mulher, mas ao mesmo tempo misturando. Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Layer, né, ou camadas, e vir em New ou Novo e Nova Camada, Nova Layer. Ele vai aparecer essa janelinha pra gente e a gente vai colocar o nome da nossa camada. A gente vai colocar aqui de luzes, ok? Dou ok, então apareceu aqui uma camada vazia chamada luzes. Vinícius, o que essa camada vai fazer? A gente vai pegar e vai inserir, né, aqueles efeitos, esse efeito de azul aqui. A primeira coisa que a gente vai pegar é mudar a nossa cor. Vamos fazer no mesmo tom de azul para ficar legal, mas você pode mudar. Eu vou fazer no mesmo tom para ficar um pouco mais parecido. Então eu selecionei aqui, eu pego a agulhinha, né, de seleção, venho aqui, clico na cor e dou OK. Então pegamos a cor azul aqui agora. Eu vou então no Brush, né, Brush Tool, que é essa ferramentazinha aqui, e vou vir nessa aba aqui em cima para mudar os parâmetros do Brush. Aqui eu aumento o tamanho, então, por exemplo, ele está desse tamanho 113, mas se eu colocar 400, ele aumenta bastante. E outra coisa é o hardness, né? A dureza dele. A dureza dele, se for 100, o que que acontece? Eu clico aqui e ele fica assim. Se a dureza for 0, ele já fica suave, entendeu? Como se fosse suave nas bordas. Quanto maior a dureza, mais suave fica. Então eu vou deixar a dureza em 0, ok? E lembrando de uma coisa, tudo que eu fizer dentro dessa camada, eu estou com a camada selecionada de luzes. Então, o que eu fizer aqui dentro não vai afetar a minha imagem. Por quê? Se eu tirar a visualização, a minha imagem está aqui embaixo. Então, isso aqui é uma camada diferente, não é dentro da imagem. E essa que é uma das grandes sacadas do Photoshop, na verdade. Você trabalhar com camadas. Então agora a gente vai pegar aqui e vai aumentar bem esse tamanho. Vamos colocar aqui em 1200. Eu quero um pincel bem grande assim. Não, pode ser uns 900. Eu quero um pincel bem grande porque eu vou passar pelas bordas aqui, ó. Aqui, a borda de baixo também. Eu vou vir fazendo assim. Vou vir nessa borda lateral e um pouco por cima. Vinícius, não, tá começando a ficar parecido, mas não tá tanto parecido. Por quê? Primeira coisa que a gente pode perceber. Ela está utilizando aqui uma textura. O que é isso, Vinícius? Textura. Vou dar o zoom para vocês verem. Ó, percebe que o meu azul aqui, ó, ele tá seco, né? Mas se eu for no dela, tem um granulado, tem um efeito parecendo que é meio uma textura, não tem? Tá vendo, ó? E o nosso tá bem sólido. Então a gente vai adicionar essa textura também. Para adicionar essa textura tem uma forma prática, você pode vir no Google. Então você vem no Google e digita texturas. Vem em imagens e vai aparecer alguns tipos de textura. Você pode escolher uma que seja parecida, que você enxergue que está um pouco parecida, dá um efeito meio granulado, né, um efeito meio de tecido. Então eu peguei essa textura, agora eu vou arrastar ela para dentro do nosso Photoshop e vou colocar ela aqui. Vou aumentar ela do tamanho da nossa imagem, ok? Mesma coisa que a gente fez lá com a outra imagem. E aqui que vem uma das grandes sacadas. Vinícius, desse jeito eu não estou vendo nada, né? Lógico, mas a gente vai utilizar uma coisa no Photoshop que chama modos de mesclagem. O que são esses modos de mesclagem? Esses modos de mesclagem, eles misturam as camadas. Ele pega uma camada de cima e mistura com a outra de acordo com o modo que você escolhe. Então, por exemplo, é aqui que a gente muda. Ele está em normal. Normal sempre vai ser assim. Mas se a gente coloca, por exemplo, Color Burn, olha como é que fica. Se a gente coloca Linear Burn, então tem vários modos de mesclagem. Você pode ir descendo um por um, que você vai vendo que cada um faz um efeito diferente. Tem o Overlay, tem o Soft Light, tem o Hard Light. Vão ter vários, olha para vocês verem. Eu vou passar em todos para a gente dar uma olhada. O que eu recomendo é você passar um por um e ver qual que se encaixa melhor na sua imagem, ok?
Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, para deixar mais próximo daquela lá, talvez essa color burn, ok? Mas assim, Vinícius, está muito forte, eu tô achando muito forte. Eu concordo. A gente vem aqui na opacidade e mexe ela. Então isso aqui é 100%. 0% vai ser nada. Então o que você faz? Você começa do zero e vai aumentando. Então, por exemplo, vamos ver como é que fica. Acho que ali uns 20 e poucos por cento, ó. 15, 16%. Vamos dar um zoom. Ó, já deu um efeito um pouco parecido, tá vendo? Que a gente tem uma textura. Vinícius, mas o deles está mais suave ainda. Beleza, não tem problema. Vem aqui, seleciona a camada e diminui mais a opacidade. Sei lá, 8. Você acha que 8 tá legal? Então, ok. Deixa assim e volta. Então, perfeito. A gente já começou a adicionar um pouco de textura. Só que, vendo essa imagem aqui agora, vocês podem perceber uma coisa. O azul aqui deles, ó, tá um pouco mais suave, então dá para ver mais o fundo e tudo. Então, de repente, a gente pode adicionar um modo de mesclagem também aqui nas luzes, para misturar com o fundo. Então, a gente vai escolher aqui Hard Light ou uma Vivid Light, que seja mais ou menos parecido com isso, e mudar. Aí aqui a gente pode alterar a opacidade ou não. Mexer se deixa maior ou menor. Então, acho que assim fica legal. Posso duplicar também. Olha que legal. Eu posso duplicar, posso tirar o modo de mesclagem e ativar ele aqui com opacidade para dar um outro efeito por cima de mais cor. Então, basicamente assim, ó. Perfeito? Então, a gente já começou a criar uma coisa parecida. Agora, o que a gente tem que inserir? A gente tem que inserir esse texto, ritmos. Então, vou vir aqui nessa ferramentazinha de texto. Perfeito? Clico e arrasto aqui dentro da nossa imagem e vou escrever ritmos. Vou selecionar esse texto e vou escolher aqui em cima a cor dele. Eu quero esse mesmo amarelo, então eu clico aqui e dou OK. Agora eu preciso escolher uma fonte parecida. Então eu vou vir aqui. Agora eu preciso escolher uma fonte parecida. Então eu vou vir aqui em cima e vou buscar essa fonte. Então, por exemplo, vou buscar uma fonte que seja um pouco parecida. Talvez essa aqui. Aumento ela. E voilá, já temos a nossa fonte. Beleza? Vou aumentar ela um pouco mais, vou deixar ela aqui no meio. Vinícius, eu preciso fazer igualzinho? Não, coloca um pouco mais para baixo, já para não tampar o rosto da mulher. Deixa aqui. Agora nós vamos criar essa parte de baixo, segunda, quarta e sexta. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um quadrado aqui embaixo, um retângulo, né? Que esse aqui é um retângulo. Vamos vir aqui, selecionar a ferramenta de retângulo e clicar e arrastar aqui logo aqui embaixo, mais ou menos do mesmo tamanho. Perfeito? Eu vou vir aqui e mudar a cor dele. Então aqui o stroke é a borda, eu quero ele sem borda, então eu seleciono e clico aqui. E eu quero ele com preenchimento, então eu clico aqui, vou nessa caixinha e seleciono a cor que eu quero para ele. Ali está branco, eu vou colocar branco. Então o nosso retângulo, ele passou a ter uma cor branca, né? E sem borda. Aí a gente vem e cria o nosso texto bem aqui dentro também. Vou criar o texto daqui fora e depois coloco lá dentro. Segunda, quarta e sexta. Ok? Ajusto o tamanho para não ficar muito grande. Logo aqui em cima você consegue ajustar o tamanho. E mudo a cor para ficar uma cor parecida com aquela. Ah, Vinícius, a fonte é um pouco mais fina. Muda aqui, ó. Coloca uma fonte mais fina. Perfeito? Depois é só você arrastar. Depois é só você arrastar e colocar aqui. Então, se a gente olha as nossas duas artes, elas já estão começando a ter a mesma essência. E reparem que mesmo reproduzindo, elas não estão exatamente iguais, apesar de parecidas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a limpar algumas coisas. Olha como nessa imagem a mão dela tá mais clara, parece que está na frente do fundo. E aqui a da nossa parece que está atrás do fundo. Então aqui onde tem a luz, eu vou pegar a borracha e vou começar a escolher um tamanho aqui ajustável e vou passar sobre o braço dela. Mais ou menos, não precisa ser perfeitinho, mais ou menos assim, lógico, quanto mais perfeito melhor. Agora eu vou adicionar um pouco de contraste, né, na imagem da moça, com ela selecionada. Um pouquinho de contraste para realçar um pouco, né,
o corpo dela e etc. Dou OK. E legal. Agora a gente pode, né, começar a adicionar o outro efeito, que é o efeito daquela letra ali, por detrás da moça, escrito ritmos, mas só com a borda. Então eu vou duplicar a camada do nosso texto aqui, ok? E vou aumentar ele. Vou deixar ele bem maior e, obviamente, vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Então agora a gente criou, né, o nosso ritmos aqui, a nossa segunda letra. Só que a gente só quer ele com borda. Então eu vou vir aqui em Layer, Layer Style, ou estilo da camada. Vou vir em Stroke, ou borda. E ele vai criar uma borda pra gente, de acordo com a cor e o tamanho que a gente escolher. Eu coloco aqui em Outside, então ele cria a borda que a gente quiser. A nossa borda ela vai ser branca, assim como a da imagem ali, e ela vai ser um pouco mais fina. Ela vai ter uma espessura mais ou menos assim. Vou colocar aqui 3 pixels, ou 4 pixels, tá bom. E dou OK. Vinícius, agora como é que eu faço para tirar esse amarelo? É só você vir aqui, ó, em Fill, que é preenchimento em português, e colocar em 0. E aí ele tira todo o preenchimento de dentro. Agora a gente já tem o nosso ritmos encaixado aqui dentro. Mas reparem que o outro está para trás da mulher. Como é que eu coloco para trás da mulher, Vinícius? Você vai criar uma máscara de camada. Agora a gente precisa colocar essa palavra para de trás da moça. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito no nosso texto e vai transformar ele num objeto inteligente. Convert to Smart Object. Ele vai converter o nosso objeto. E agora a gente vai criar uma máscara de camada, que basicamente a gente vai clicar nesse botãozinho aqui que tem essa bolinha no meio, com esse retângulo, e ele vai criar uma máscara pra gente. Vinícius, como é que funciona essa máscara? Essa máscara funciona da seguinte maneira. Tudo que você pintar com um brush de preto vai desaparecer. Então aqui, ó, tô pintando de preto, tá vendo que desapareceu? Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai dar um zoom e vai começar a pintar de preto as partes que a gente quer que suma. Então eu quero que suma essa parte aqui, essa parte aqui. Então a gente vai apagando e vai colocando tudo para de trás da moça. Olha para vocês verem. Pintando essa parte aqui. Esse M aqui praticamente vai sumir todo. Então é legal escolher um posicionamento que seja ideal aí da sua letra. Aqui o O também. E pronto. Se a gente voltar agora, a gente já tem essa palavra atrás da moça. Então agora é só adicionar o logotipo. Então vou pegar um logotipo aqui. Vamos colocar aqui, imagine que você coloca aqui, ó, sua logo. Aqui. Vou diminuir aqui. É só representativo. Imagine que se você tem uma academia como cliente ou alguma coisa desse estilo, então você adiciona o logotipo aqui. Ok? Vou mexer aqui nos caracteres. Então aqui você coloca a sua logo, o seu logotipo. Pode ser aqui em cima, onde você quiser. Faça o teste aí, vou deixar como se fosse aqui embaixo mesmo. Vinícius, legal, já achei que ficou um pouco parecido. Faltou o endereço, é só colocar endereço, telefone. Eu não vou fazer esses detalhes porque é só texto, você mesmo faz. Mas agora a gente vai dar um tapa final nessa nossa imagem. Então a gente vai clicar aqui em cima e vai vir nessa opção dessa bolinha aqui, ó, dessa meia lua. Ela a gente consegue criar vários efeitos. Por exemplo, o de saturação. O que ele faz? Ele cria um efeito de saturação que vai ser aplicado em toda a imagem. Então, por exemplo, se a gente deixar mais saturado, olha o que acontece. Estou exagerando aqui, né? Só para mostrar. Ele mexe em toda a imagem. Então aqui, por exemplo, a gente pode mudar também a matiz. Se a gente quiser mudar as cores da imagem, ó, para você ver, deixar um rosa, um roxo, né? Então você escolhe, vamos deixar na que estava mesmo. Então você pode mexer em vários efeitos. Eu vou, por exemplo, mexer aqui no efeito de levels, né, que ele ajusta os níveis dos brancos e dos pretos. Então, por exemplo, posso deixar mais escura, mais clara, né, com mais branco. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para aumentar a nossa quantidade de preto na imagem e vou jogar um pouquinho para cá também para mexer nos tons medianos. Um ajuste fino. Depois eu vou vir aqui de novo e vou mexer no balanço de cores.
eu quero deixar esse azul um pouco mais parecido com aquele azul. Tá vendo que aqui é um azul mais ciano, e eu adicionando um pouco de vermelho, eu começo a chegar um pouco naquele tom lá de azul, um pouco mais, né, avermelhado. Então eu vou arrastar um pouco pro lado. Aqui eu achei que ficou legal. E você pode mexer em várias cores. Então, por exemplo, se você quiser adicionar um pouquinho mais de magenta, aqui, por exemplo, jogando pro lado, fica legal. E um pouco mais de amarelo. Ajustes finos que você pode ir fazendo. É isso aí, galera. Olha para vocês verem. A gente pegou uma arte de referência, que é basicamente a gente queria reproduzir ela, mesmo tentando reproduzir, não ficou igual, ficou parecida, óbvio, ficou parecida, mas é assim que a gente aprende, replicando o que a gente já viu pronto. Então aqui eu mostrei para vocês várias ferramentas do Photoshop que são legais de utilizar. Eu tenho certeza que se você seguir esse tutorial passo a passo, assistir de novo, caso tenha dúvida, pode mandar aí nos comentários também que a gente vai te ajudar. Eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional que faz artes bonitas no Photoshop, né? Que faz uma coisa bem bacana. É isso aí, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like, dá sugestão de aula. Eu tô aqui para ajudar vocês e juntos a gente vai aprender muito. Um abraço, até a próxima. E aí, você curtiu as técnicas que a gente utilizou nessa aula? Se você quer aprofundar esse conhecimento e ir mais além no Photoshop, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso curso Design Descomplicado. Um curso completo, com mais de 90 aulas, onde a gente ensina tudo sobre Photoshop, tratamento de imagem, manipulação de imagem, criação de artes. É isso aí, não fica fora dessa. Abraço, até a próxima.